Meus queridos, que a paz seja com cada um de vocês. Eu quero convidar você a pensar comigo hoje naquilo que nos é ensinado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, que assim nos diz: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O Espírito Santo usa o apóstolo Paulo, neste capítulo 2, escrevendo à igreja em Éfeso, falando de maneira muito graciosa de como nós, como cristãos, fomos transportados de uma realidade de pecado e de morte para uma realidade de salvação por pura graça. Nós aprendemos nesse início do capítulo 2 de que nós fomos salvos pelo Senhor, não pelos nossos méritos. Nós estávamos, na verdade, mortos em nossos delitos e pecados, mas foi pela sua graça, pelo seu amor infinito, do qual o apóstolo traz desde o capítulo 1, que ele nos amou com amor eterno e que nos transportou e que nos resgatou e que nos salvou, que nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, no capítulo 2, versículo 10, nós aprendemos algo muito importante. Nós aprendemos que nós não somos salvos pela prática das nossas obras, porque afinal de contas, se dependêssemos de nossas obras para alcançarmos salvação, nunca conseguiríamos. As nossas melhores obras, desde o Antigo Testamento, são como trapo de imundícia, nas palavras do profeta Jeremias. Mas então o que aprendemos é que, ao invés de sermos salvos por méritos de nossas obras, nós somos salvos para praticar essas boas obras. O versículo 10 nos diz que o Senhor nos criou em Cristo Jesus, que nós fomos recriados, que nós nascemos de novo, que nós fomos transformados pela ação do seu Evangelho e de mortos para vivos espiritualmente, agora nós estamos habilitados e capacitados para praticar as boas obras. Essas boas obras foram ensinadas pelo nosso Salvador lá no Sermão da Montanha. É através destas boas obras que Deus é glorificado em nossa vida. É isso que nós aprendemos no Sermão da Montanha. E aqui o Espírito Santo volta a nos instruir e a nos falar, desta vez através do apóstolo Paulo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para praticar essas boas obras. De maneira que um cristão que não pratica essas obras provenientes da instrução da palavra de Deus vive uma vida incoerente. Nós estamos diante de uma situação mundial calamitosa. É mais ainda premente que eu e você manifestemos um bom testemunho como cristãos. É inadmissível que, como cristãos, tenhamos um testemunho semelhante aos dos não cristãos. Precisamos pedir ao Senhor graça, é verdade. Sabemos que tudo o que nos é concedido pela graça, mas nós temos sim uma responsabilidade diante de Deus, de praticarmos essas boas obras, de sermos vistos pelos homens como cristãos genuínos, verdadeiros, não que tenha apenas uma teoria, não apenas um discurso, mas que a sua prática de vida está de acordo com aquilo com que é professado. Porque, na verdade, nós fomos criados em Cristo para isso. Essas obras, elas foram preparadas de antemão, com um fim específico. Elas foram preparadas para que nós andássemos nelas. Deus nos dê graça para isso. Deus aplique essa palavra aos nossos corações e que sejamos cada vez mais conscientes e responsáveis com essa grande vocação a qual o apóstolo Paulo vai se referir lá no capítulo 4. Rogo-vos eu, pois, prisioneiro no Senhor, que andeis de maneira digna, de acordo com esta vocação. Deus abençoe você.